No sul de Dublin, no bairro Mountain View Park, havia uma casa comum. Nela moravam ao mesmo tempo os ex-cônjuges, o filho deles, Richard, a filha com os filhos dela e o parceiro dela. A casa era pequena, mas nela sempre havia pelo menos 10 pessoas. Com tanta gente em tão pouco espaço, os problemas do dia a dia rapidamente se transformavam em conflitos e tensões constantes. Patricia O'Connor, aposentada, trabalhou a vida toda como auxiliar de enfermagem em um hospital da cidade. Ela era rigorosa, reservada e cansada da vida. A casa onde morava foi comprada com suas próprias economias. Foi ali que ela criou os filhos e passou a maior parte da sua vida. Após o divórcio com o marido, Augustine O'Connor, Patricia foi embora por um tempo. Ela começou um novo relacionamento e morou separada, mas depois voltou. A nova união não deu certo e ela não tinha outro lugar para morar. O ex-marido permitiu que ela voltasse a morar na casa. Embora não fossem mais um casal, continuaram vivendo sob o mesmo teto, como vizinhos. Quase não conversavam, mas dividiam o mesmo espaço. Augustine, a quem todos chamavam de Gus, era calmo e distante. Ele quase não participava das tarefas domésticas, não se envolvia em conflitos e procurava se manter afastado do que acontecia. Sua indiferença agradava quem morava por perto, mas isso só piorava o ambiente. O relacionamento de Patricia com a filha Louisa era tenso. Louisa morava ali com seus 5 filhos de diferentes homens. Ela não trabalhava, não ajudava em casa e frequentemente discutia com a mãe. Uma de suas filhas, Stephanie, era adolescente, quase sempre ficava calada e se mantinha isolada. Os outros filhos eram mais novos e não participavam dos conflitos familiares, mas viviam no mesmo ambiente. Também morava na casa Kieron Green, o atual companheiro de Louisa. Ele não trabalhava em lugar nenhum, comportava-se de forma irritadiça e grosseira. Ele tinha constantes desentendimentos com Patricia. Ele não obedecia às regras dela, não ajudava nas tarefas domésticas e despertava desconfiança nela. O relacionamento entre eles era frio desde o início. Além dos moradores fixos, Keith Johnston, ex-companheiro de Louisa e pai de seus 2 filhos mais velhos, aparecia periodicamente na casa. Ele não morava com eles, mas frequentava a casa com frequência. Seu papel na família permaneceu despercebido por muito tempo, mas depois ficou claro que ele sabia muito mais do que parecia. Assim, na mesma casa, moravam ao mesmo tempo os ex-cônjuges, o filho adulto deles, a filha adulta, 5 netos, o companheiro da filha e o ex-genro. Patricia, apesar da idade, continuava cuidando da ordem, cozinhava, limpava e administrava todas as tarefas domésticas. Os demais encaravam isso como algo natural e raramente ajudavam. Nem Gus, nem Louisa, nem Kieron assumiam responsabilidade. A casa ficou apertada, barulhenta e incontrolável. Aos poucos, Patricia sentia que estava perdendo o controle. Ninguém a ouvia, seus pedidos eram ignorados e qualquer observação era recebida com irritação. Ela sentia que já não era mais necessária na casa que construiu. E embora isso não fosse dito em voz alta, justamente essa sensação foi o primeiro sinal de alerta. Nessa casa, ninguém queria mudar nada, mas também não pretendia suportar o poder de alguém. Patricia não fazia exigências que pudessem parecer excessivas. Ela pedia para que cada um limpasse o que sujasse, não deixasse louça suja, não espalhasse coisas pela casa e respeitasse a rotina. Em resposta, recebia silêncio, indiferença e uma irritação apática. Nenhum dos adultos levava suas orientações a sério, e seus pedidos soavam como observações incômodas, às quais não davam importância. Kieran evitava abertamente conversar com ela. Ele fingia não ouvi-la, mesmo quando ela falava diretamente com ele. Louisa preferia não se envolver. Quando a tensão na casa aumentava, ela se fechava em si mesma, ou culpava a mãe por ser excessivamente rigorosa. Não havia apoio de ninguém. A casa estava sempre desorganizada, mas só Patricia tentava colocar ordem. A rotina diária que ela estabelecera não era seguida por ninguém. Ela era a primeira a levantar, preparava o café da manhã, cuidava da lavanderia e do quintal. Os outros acordavam tarde, deixavam bagunça para trás e não reagiam às suas observações. Até mesmo as crianças, embora ainda pequenas, sentiam que as regras naquela casa não funcionavam. A família já não funcionava mais como um todo. Cada um vivia de acordo com sua própria rotina, sem considerar os outros. Não havia discussões em comum, praticamente não restavam vínculos domésticos nem emocionais. A casa, que antes unia a todos, agora se transformava em um espaço fechado, onde as pessoas dividiam metros quadrados, mas não dividiam responsabilidades.
O dia 27 de maio de 2017 não se destacava em nada dos outros dias. Nenhuma briga barulhenta, nenhum chamado para os serviços de emergência, nenhum grito registrado. Mas foi exatamente nesse dia que Patricia O'Connor parou de sair de casa, deixou de atender ligações e não apareceu em nenhum dos lugares que costumava frequentar regularmente. Ninguém entre os mais próximos considerou seu desaparecimento como motivo para preocupação imediata. A primeira a falar abertamente sobre isso foi a irmã de Patricia, Valerie. Alguns dias depois, durante uma caminhada com o cachorro na região da casa dos O'Connor, ela encontrou Gus. Na conversa, ele disse que Patricia saiu de casa com uma mala e nunca mais voltou. Segundo ele, isso aconteceu na noite de 27 de maio. Ele acrescentou que Kieran e Richard já haviam feito um boletim de ocorrência na polícia. Essa informação deixou Valerie muito confusa. Ela conhecia a irmã e sabia que um desaparecimento repentino, sem avisar ninguém, não era do feitio dela. Patricia não poderia deixar os netos sem avisar nada aos seus entes queridos. Ela nunca havia desaparecido antes, sempre estava em contato e jamais tomava decisões precipitadas. A polícia da Irlanda, após receber a denúncia, iniciou o procedimento padrão, verificação de hospitais, hotéis e abrigos. Todas as tentativas de encontrar pistas sobre Patricia não deram resultado. O cartão bancário dela não foi utilizado, não houve ligações do telefone e não foi registrado nenhum sinal de seus movimentos após o suposto desaparecimento. Os investigadores procuraram Louise para obter uma foto da mãe, a fim de iniciar uma busca pública. Esse foi o primeiro momento em que o desaparecimento de Patricia se tornou conhecido fora de casa. Até então, ninguém além dos mais próximos sabia do seu desaparecimento. A situação parecia estranha. Uma pessoa havia desaparecido, mas não se percebia preocupação na família. Ninguém organizou buscas. Parentes que moravam em outras partes da Irlanda começaram a agir por conta própria. Eles entravam em contato uns com os outros, ligavam para conhecidos, recorriam à mídia. Mas nenhuma informação sobre o paradeiro de Patricia aparecia. Ninguém a tinha visto. Lembravam de seus hábitos, tentavam traçar rotas, mas não encontravam pistas. Quase uma semana se passou. A casa de onde, segundo a família, Patricia saiu, não foi inspecionada. Nenhum sinal de violência, relatos de conflito ou ameaças foi registrado. Com base nos dados disponíveis naquele momento, formalmente não havia motivos para considerar o desaparecimento suspeito. Mas também não havia indícios de que ela tivesse saído voluntariamente. A essa altura, os investigadores já começavam a duvidar da veracidade do relato da família. Não havia um horário exato da saída, nem testemunhas que pudessem confirmar que viram Patricia no dia do desaparecimento. Até mesmo a afirmação de que ela teria levado uma mala não era acompanhada de vídeo ou depoimentos de testemunhas oculares. As primeiras fases da investigação foram dificultadas pela falta de fatos e pela ausência de colaboração ativa por parte dos parentes mais próximos. O que à primeira vista parecia um estranho desaparecimento de uma pessoa idosa começava a tomar outras formas. Por trás da aparente passividade escondia-se algo mais. Ninguém da família informou que havia vigilância por vídeo do terreno vizinho voltada para a casa. Em uma das construções próximas foram instaladas câmeras que cobriam tanto a fachada quanto o quintal dos fundos. Todos os vizinhos sabiam sobre elas, incluindo os moradores da casa O'Connor. Alguns dias após o desaparecimento de Patricia, a polícia apreendeu as gravações dessas câmeras. Ao assistir às imagens, algo estranho foi descoberto. Na noite de 27 de maio, uma mulher saiu da casa com uma mala. Ela caminhou calmamente pela rua e cerca de meia hora depois voltou, mas por outro lado. A princípio, tudo parecia uma saída comum de uma pessoa de casa, prestes a viajar. Mas ao analisar o vídeo com mais atenção, ficou claro que não era Patricia, e sim sua neta Stephanie. Ela estava vestida com as roupas da avó e se movia com cautela, como se tentasse não chamar atenção. Essas ações foram previamente planejadas. A gravação da câmera do vizinho revelou não apenas a tentativa de simular uma saída voluntária, mas também as ações coordenadas dos participantes. O retorno registrado de Stefania pelo quintal dos fundos tornou-se uma das principais provas. A tentativa de criar a aparência de que Patricia saiu de casa sozinha foi organizada para enganar a polícia e evitar uma inspeção imediata da residência. Uma verificação adicional das gravações de vídeo confirmou que Patricia não deixou a casa nem no dia do desaparecimento, nem antes disso.
Além disso, descobriu-se que, já após o dia 27 de maio, membros da família usaram o celular dela para enviar mensagens, criando a impressão de que ela estava a caminho. Essa informação não foi divulgada imediatamente, mas mais tarde serviu de base para as acusações de obstrução da justiça. Cada um dos adultos que morava na casa recebeu um papel específico. Kieran informou à polícia que Patricia havia ido embora. Louisa forneceu uma fotografia e confirmou a versão de que ela saiu. Gus repetiu a mesma história sem demonstrar dúvidas. Nenhum deles questionou a veracidade do que aconteceu, embora nenhum deles tenha visto Patricia no dia do desaparecimento. Esse silêncio coordenado, a disposição em sustentar a mesma versão, tornaram-se uma característica marcante do comportamento deles. A verificação dos depoimentos também revelou algumas estranhezas. Louise afirmou que a partida da mãe não foi inesperada e que elas tiveram conflitos, mas não apontou nenhum episódio específico. Gus disse que Patricia estava planejando ir embora, mas não sabia dizer para onde. Kieran se referiu ao clima tenso na casa. Ao mesmo tempo, outra coisa veio à tona. Não havia nenhum sinal na casa de que Patricia estivesse se preparando para partir. Todos os seus pertences ficaram no lugar: roupas, remédios, documentos, cartão bancário. Isso contradizia completamente os relatos dos familiares sobre a suposta saída planejada. Nenhum vizinho viu ela sair de casa. Ninguém notou táxi, ônibus, nem mesmo um transeunte ocasional que pudesse confirmar sua partida. A farsa foi descoberta rapidamente. Depois que a polícia declarou Patricia como desaparecida e fez um apelo ao público, começaram a surgir novas informações. Algumas testemunhas relataram que o comportamento de Ciarán e Louise parecia estranho. Eles evitavam conversas, não pediam ajuda e não demonstravam a menor preocupação. Tudo isso formou um quadro. Patricia não saiu por conta própria. Já nos primeiros dias, ficou claro que seu desaparecimento havia sido encenado para esconder algo muito mais assustador. No dia 10 de junho de 2017, no condado de Wicklow, na região da antiga estrada Military Road, uma família que havia ido fazer um piquenique se preparava para deixar o local de lazer. Enquanto procuravam um objeto perdido entre a vegetação à beira da estrada, um dos membros do grupo notou algo estranho entre a grama alta e os arbustos. A princípio, pensaram que fossem restos de um animal, mas ao examinarem mais de perto, ficou claro: era parte de um corpo humano. A polícia foi chamada imediatamente ao local. Uma operação em grande escala foi iniciada. O território foi isolado, com a participação de unidades do Exército, do Serviço de Defesa e do Apoio Aéreo. Nos dias seguintes, foram encontrados vários fragmentos de corpo ao longo da estrada, espalhados por uma distância significativa. No total, mais de 100 pessoas foram mobilizadas. Os investigadores encontraram restos mortais em 9 pontos diferentes ao longo de uma rota de cerca de 25 quilômetros. No início, a identificação era impossível. Pela constituição corporal e características visuais, supunha-se que fosse um homem. Mas com a descoberta de novas partes, a hipótese mudou. Os peritos forenses determinaram que a vítima era uma mulher com mais de 60 anos. No entanto, não foi estabelecida nenhuma ligação com os casos atuais de mulheres desaparecidas. A ausência de documentos, vestígios de roupas e outros objetos pessoais dificultava a identificação. Os fragmentos foram colocados em diferentes sacos plásticos. Quase não havia vestígios de insetos ou animais. Segundo a investigação, o corpo foi cortado e descartado no máximo um dia antes da primeira descoberta. O estado dos restos mortais indicava uma tentativa de preservá-los contra a rápida decomposição, possivelmente em condições de baixa temperatura ou enterrados no solo. Paralelamente, em Dublin, as buscas por Patricia O'Connor ainda continuavam. Enquanto as análises dos restos encontrados não davam resultado, ninguém relacionava as duas histórias. A polícia continuava trabalhando com a versão de desaparecimento voluntário. A reviravolta aconteceu 3 dias após a descoberta, em 12 de junho de 2017. Ciarán Green foi sozinho até a delegacia de polícia naquele dia. Sua aparência causava preocupação. Ele estava agitado, falava rápido, de forma confusa, mudando constantemente as palavras. Ele se apresentou como companheiro de Louise O'Connor e declarou ser responsável pela morte da mãe dela. Ele imediatamente enfatizou que agiu em legítima defesa. Segundo ele, houve um conflito entre ele e Patricia que acabou se tornando uma briga física. Ele afirmou que ela entrou no banheiro enquanto ele tomava banho e começou a gritar, balançando um bastão de madeira.
Em resposta, ele supostamente a empurrou, após o que a mulher bateu a cabeça e perdeu a consciência. Depois disso, segundo seu relato, ele entrou em pânico, colocou o corpo no carro, foi para uma área rural e enterrou o corpo em uma cova improvisada. Alguns dias depois, segundo ele, voltou ao local, desenterrou o corpo, o esquartejou e levou as partes para pontos remotos nas montanhas de Wicklow, para que, como explicou, ninguém descobrisse o que havia acontecido. Ele acrescentou que agiu sozinho e não informou ninguém sobre suas ações. Os investigadores ouviram seu depoimento, mas o receberam com cautela. A primeira coisa que levantou dúvidas foi a sequência das ações. Green afirmava que fez tudo de forma espontânea e não planejou nada com antecedência. No entanto, durante a inspeção do local onde os restos foram encontrados, foram descobertos indícios de preparação. Os fragmentos do corpo estavam em sacos plásticos resistentes. Parte foi colocada em locais de difícil acesso. Além disso, a perícia médica revelou múltiplas lesões no crânio. Isso excluía a versão de um ataque único. Foram encontrados vestígios de cortes nos ossos, característicos do uso de ferramentas elétricas. Os instrumentos que causaram os ferimentos eram de tipos diferentes, o que também não coincidia com o seu relato. Em alguns pontos, os cortes eram retos, com uma vibração característica, típica de serras motorizadas. Logo ficou claro que o sepultamento inicial realmente ocorreu, mas o desmembramento do corpo e seu deslocamento aconteceram depois, com o uso de ferramentas que exigem esforço e tempo. Tudo isso indicava um alto nível de consciência do que estava acontecendo e não uma reação em estado de afeto. A polícia começou a verificar as lojas em busca de compras de ferramentas que poderiam ter sido usadas para o desmembramento do corpo. Foram solicitados dados de vídeo monitoramento e operações financeiras realizadas com os cartões das pessoas próximas de Chiara. Além disso, a investigação decidiu voltar aos detalhes do comportamento dos outros moradores da casa. No contexto da confissão dele, uma atenção especial foi dada a Stephanie, cujo aparecimento na gravação de vídeo vestindo as roupas de Patrícia anteriormente havia sido explicado como uma brincadeira. Agora, suas ações eram consideradas como participação consciente na ocultação de vestígios do crime. O comportamento de Louisa também passou a ser reavaliado. Ela sabia do conflito entre a mãe e seu parceiro, mas não tomou nenhuma atitude. Os depoimentos que ela havia dado anteriormente mostraram-se incompletos e, em parte, contraditórios. A confissão de Chiara tornou-se o ponto de partida para uma investigação mais ampla. Agora, não apenas ele estava sob suspeita, mas todos que estavam na casa nos dias que antecederam o desaparecimento de Patrícia. O crime já não era mais visto como um incidente isolado. Os detalhes indicavam o envolvimento de várias pessoas e uma tentativa de encobrir o crime por meio de ações coordenadas. Um dos próximos passos da investigação foi verificar as ligações entre Chiara e outros homens ligados à família. A atenção voltou-se para Keith Johnston, ex-parceiro de Louise. Apesar de não morar na casa permanentemente, ele mantinha contato frequente com Louise e aparecia na casa com bastante regularidade. Os investigadores descobriram que, pouco antes do assassinato, Keith acompanhou Chiara em uma compra em uma loja de materiais de construção. As câmeras registraram os dois juntos, escolhendo serras, sacos resistentes, líquidos químicos e luvas de proteção. Ao analisar o horário das transações, descobriu-se que as compras foram feitas já após a suposta morte de Patrícia. Isso contrariava a versão de pânico e provava que as ações foram planejadas e pensadas com antecedência. Mais tarde, uma fonte anônima informou que parte das ferramentas pode ter sido descartada nas proximidades do rio Duerte. Uma equipe de busca especializada vasculhou a área e encontrou 2 serras elétricas e um machado. A perícia confirmou que esses objetos foram usados para desmembramento. Em uma das lâminas foram encontradas micropartículas de tecido ósseo, compatíveis com os restos mortais de Patrícia. Todos os membros da família foram novamente chamados para interrogatório. Louisa mudou a entonação em seu depoimento. Se antes ela insistia na versão de que a saída foi voluntária, agora começou a alegar que acreditava nas palavras de Chiaron e não sabia de nenhum detalhe. O interrogatório dela durou várias horas. Ela afirmou que Stephanie apenas ajudou a pedido e que Gus não percebeu nada. Ao mesmo tempo, o filho de Patrícia, Richard, deu um depoimento oposto. Ele contou que no dia do desaparecimento, a mãe não saiu de casa e que a mala usada na encenação foi encontrada no quarto de seu pai. A posição de Richard revelou-se importante, pois ele era o único membro da família que não estava envolvido na ocultação.
Ele confirmou que Louisa o desencorajou de procurar a polícia e insistiu que a mãe queria ir embora. Esse comportamento convenceu definitivamente a investigação de que o encobrimento do crime não se limitava a uma única pessoa. A polícia registrou um boletim para todos os 9 locais onde foram encontrados restos mortais e reconheceu oficialmente esses pontos como cenas de ações criminosas. Além da casa, foram documentadas áreas da floresta, o local do enterro inicial e a estrada ao longo da qual as partes do corpo foram distribuídas. O quadro ficou completo: assassinato, esquartejamento, transporte, tentativa de simular uma fuga e um acordo mútuo de silêncio. No dia 14 de janeiro de 2020, começou em Dublin o julgamento pelo assassinato de Patricia O'Connor. 5 pessoas foram levadas a julgamento: Kieran Green, Louise O'Connor, Stephanie O'Connor, Keith Johnston e Augustine O'Connor. Todos eles foram acusados de diferentes formas de participação, desde o cometimento do assassinato até a ocultação de provas e obstrução da investigação. O juiz alertou que o processo seria longo e complexo, com um grande volume de provas. A promotoria apresentou uma cronologia completa dos acontecimentos. Segundo a versão deles, Patricia morreu na casa na noite do dia 27 de maio. Kieran desferiu vários golpes na região da cabeça dela, causando ferimentos fatais. Depois disso, o corpo foi escondido, posteriormente esquartejado e levado para áreas remotas. Já no mesmo dia, começou a simulação de sua saída. Stephanie vestiu as roupas da avó e foi capturada pelas câmeras de segurança na rua. A mala usada para a encenação foi posteriormente encontrada na casa, o que contrariava a versão de uma partida voluntária. A defesa imediatamente adotou uma postura defensiva. Kieran, que anteriormente havia confessado, mudou seu depoimento no tribunal. Ele afirmou que não cometeu o assassinato, apenas concordou em assumir a responsabilidade a pedido da família. Como possível assassino, ele apontou Augustine, alegando que este teria discutido com Patricia e depois a golpeado com uma alavanca. Segundo Kieran, após o incidente, Louisa o convenceu a assumir a culpa, prometendo apoiá-lo. Essa reviravolta foi inesperada, já que Kieran manteve uma posição diferente por mais de 2 anos. Louisa negou a confissão e afirmou que não sabia nem da morte da mãe, nem das ações de Kieran. Ela explicou a participação de Stephanie na encenação, dizendo que acreditou nas palavras do parceiro e não via motivos para duvidar. A acusação apresentou o depoimento de Richard, no qual ele apontava o papel ativo da irmã na ocultação do crime. O Ministério Público apresentou gravações em vídeo, nas quais é possível ver Kieran e Keith comprando serras, sacos e outros materiais. Também foram exibidas imagens do carro utilizado para transportar os restos mortais. Foram apresentados separadamente laudos médicos que confirmavam a presença de múltiplos golpes na cabeça e vestígios de esquartejamento realizado com o uso de ferramentas elétricas. Isso contradizia a alegação de morte acidental em decorrência de um ataque. Durante a audiência, a defesa tentou mudar o foco para a falta de confiabilidade das gravações de vídeo, mas o tribunal não aceitou esses argumentos. Também houve tentativas de transferir a culpa para outros réus. Cada um dos réus procurou minimizar seu papel. Kieran culpou Augustine, Louise e Keith. Louise culpou Kieran. Stephanie alegou que agiu seguindo as instruções da mãe. Keith insistiu que não sabia por que os instrumentos estavam sendo comprados. Agostinho afirmou que simplesmente acreditava nas palavras de sua filha. A acusação enfatizou as ações coordenadas e as mentiras combinadas que foram perpetradas por todos os membros da família. O tribunal recebeu depoimentos confirmando que na casa sabiam da morte de Patricia, mas ocultaram o fato, coordenando suas ações. A conclusão foi direta. Não se tratava de uma reação impulsiva a um acaso, mas de uma tentativa coletiva de encobrir o assassinato. A sentença foi anunciada no dia 23 de janeiro de 2020. O tribunal considerou Kieran Green culpado pelo assassinato de Patricia O'Connor. As circunstâncias agravantes foram a ausência de indícios de legítima defesa, o esquartejamento do corpo e a tentativa de desinformar a investigação. Ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de solicitar liberdade condicional não antes de 2040. Stephanie O'Connor, neta da vítima, foi condenada a 18 meses de prisão. Ela foi considerada culpada por enganar a investigação ao participar da encenação da saída de Patricia. Câmeras de vigilância a registraram vestida com as roupas da avó e segurando uma mala nas mãos. A defesa argumentou que a jovem apenas seguia as instruções da mãe.
No entanto, o tribunal considerou suas ações conscientes e deliberadas. Louise O'Connor foi condenada a 2 anos e 10 meses. O tribunal reconheceu que ela obstruiu a justiça, coordenou depoimentos falsos e ocultou provas. A punição foi justificada não apenas por sua participação na encenação, mas também pela pressão que ela exerceu sobre outros membros da família, incluindo tentativas de dissuadir o irmão de procurar a polícia. Louisa rejeitou as acusações, mas nenhuma de suas explicações correspondia aos fatos estabelecidos. Kit Johnston, ex-parceiro de Louisa, foi condenado a 2 anos e 10 meses de prisão. As gravações em vídeo apresentadas no tribunal confirmaram sua participação na aquisição das ferramentas usadas para esquartejar o corpo. O tribunal não encontrou provas de sua participação no próprio assassinato, mas determinou que ele ajudou a ocultar os vestígios do crime. Augustine O'Connor, antes mesmo do início do julgamento, admitiu que escondeu da polícia informações sobre a real situação. Ele confirmou que sabia do desaparecimento de Patricia, mas conscientemente sustentou a versão falsa de que ela havia ido embora. Por isso, ele foi condenado a 18 meses de prisão. Considerando a idade e a colaboração parcial com a investigação, o tribunal determinou que ele poderia cumprir a pena com possibilidade de liberdade condicional após 1 ano. O tempo real passado em reclusão foi diferente do período inicialmente estabelecido. Stephanie foi libertada após apenas 8 meses. Após a libertação, ela não fez comentários e se retirou completamente do espaço público. Augustine passou cerca de 13 meses em reclusão, após o que também foi libertado. Louisa foi libertada em maio de 2022, tendo passado um pouco menos de 2 anos na prisão. Ela recebeu moradia por meio de um programa governamental de apoio a ex-detentos. Keith foi libertado em setembro de 2022. A mídia registrou sua aparição em locais públicos. Ao mesmo tempo, seu comportamento não demonstrava quaisquer sinais de arrependimento. Assim, o único que continua cumprindo a pena integral é Ciaran Green. Ele cumpre a sentença em uma prisão de segurança máxima. A probabilidade de sua libertação antes de 2040 permanece extremamente baixa. O tribunal reconheceu que as ações de todos os condenados não visavam ajudar, mas sim encobrir o crime. Apesar do grau diferente de participação, todos os adultos da família que moravam na casa contribuíram para a desinformação e a tentativa de escapar da responsabilidade. Patricia O'Connor foi enterrada sem anúncio público. A despedida aconteceu em formato fechado. Apenas alguns membros da família receberam convite. Nenhuma das irmãs da falecida foi informada. Os parentes souberam do enterro pelas notícias quando tudo já havia acontecido. Ex-colegas, vizinhos e conhecidos da cidade natal não foram autorizados a comparecer à cerimônia. A decisão pelo formato fechado foi justificada pela necessidade de tranquilidade. No entanto, mais tarde ficou claro que isso era uma continuação da tentativa de isolar a memória de Patricia. A exclusão dos parentes mais próximos do funeral confirmou a ruptura entre as famílias e mostrou que, mesmo após o julgamento, alguns dos envolvidos no caso continuaram a se distanciar da opinião alheia. Após ser libertado, Augustine O'Connor herdou a casa onde Patricia morreu, além de ter acesso às contas bancárias dela. Alguns meses depois, ele vendeu o imóvel por uma quantia considerável. Louisa, apesar de ser filha dela, não recebeu nada da herança. No comunicado oficial sobre a morte, o nome dela sequer foi mencionado. Segundo Richard, o pai acusou Louisa de abuso moral e a excluiu deliberadamente do testamento. Até o momento da morte de Augustine, em 2022, ele não havia restabelecido relações nem com a filha, nem com os netos. Suas últimas disposições apenas confirmaram que ele se afastou definitivamente daqueles que estiveram envolvidos nessa história. Após ser libertado, Kit Johnston quase não falou sobre o ocorrido. Fotos dele, tiradas por paparazzi, apareceram nos jornais. Nelas, ele parecia calmo, sem sinais de arrependimento ou estresse. Muitos consideraram que a punição imposta a ele e aos outros foi branda demais em comparação com a gravidade do que foi feito. Não foi realizado nenhum memorial público em homenagem a Patricia. O nome dela não apareceu nem nas crônicas da cidade, nem em iniciativas públicas. Aqueles que a conheciam antes diziam que ela dedicou a vida a cuidar dos outros, mas terminou sozinha e traída. A história terminou com sentenças judiciais, mas não deu uma resposta completa à principal pergunta. Nenhum dos condenados explicou por que eliminar Patricia lhes pareceu aceitável.
O mais assustador permaneceu sem explicação. Como a família à qual ela dedicou sua vida foi capaz de decidir por sua destruição?